Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma conversa. Hoje é dia de português. Pegue lá seu livro e vamos conferir a atividade da semana, ok? Vamos deixar tudo certinho, sem erros, com aquela letra maravilhosa. E já treinando a letra cursiva, hein? Ó! Atenção na letra maiúscula e na letra minúscula, já aprenderam? Nossa correção hoje é a atividade da semana, da página 100 a 102, das 105 a 109, ok? São poucas páginas, propôs um roteiro bem curtinho essa semana, mas para fazer com muito capricho, combinado? E atenção, é uma matéria importante. É um assunto, é um conteúdo necessário, ok? Abram lá o livro, lápis e borracha separados. Vamos recordar um pouquinho gênero e número, concordância com o substantivo. Lembra que nós conversamos? Gênero e o número, a quantidade e o gênero se iríamos usar o, a, uma. Lembra? E ele tem que sempre concordar com o substantivo. O que é substantivo mesmo? O nome da figura, o nome do objeto. Então vamos lá, leia ali a tirinha do ratinho níquel, náusea, para responder a atividade. Sou o único rato das redondezas? Os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Vamos lá então pensar. O gato costuma comer rato. Por que esse gato da tira não comeu o rato? Porque só há um rato nas redondezas. O ratinho falou, lembra? B. Reescreva. Lembra que nós vimos que reescreva é escreva de novo as falas de níquel dos quadrinhos 1 e 3, trocando o substantivo rato e gatos pelos substantivos rata e gatas, que é o feminino e o masculino. Lembra? 1. Sou a única rata das redondezas. E do quadrinho 3, as gatas só me usam para dar um gostinho no leite. C. O que você notou? Algumas palavras mudaram para concordar com o feminino dos substantivos rato e gatos. Nós vimos aqui os gatos mudou para as gatas. Então, para combinar, alguns foram mudados. Isso é concordância. Combinar, fazer concordar. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? O pelo a, único pelo única, os pelo as. Confere aí se vocês fizeram certinho. Se estiver incompleto, apaga e arruma. Deixa o livro correto, ok? Observe o gato, os gatos. A gata, as gatas. As palavras o, os, a, as concordam com o substantivo gata ou gato. Gênero, masculino ou feminino. Então, quando eu falar o gênero do substantivo, é que eu quero dizer se ele é masculino ou feminino. E número para dizer se ele está no singular ou plural. Essa foi uma aula já da semana passada, lembram? Na página 101, nós temos várias capas de livros, né? Do Menino Maluquinho, A Galinha dos Ovos de Ouro, Um Dia um Guarda-Chuva. Nessas capas, nós vamos analisar. Escreva os títulos conforme que se pede. A. Com substantivo acompanhado de os, uns. Então, era para copiar o título do livro. O Menino Maluquinho. Olha que tem um ponto e vírgula, porque vou falar de outro livro. O Coelhinho que não era de Páscoa. Outro ponto e vírgula. Um Dia um Guarda-Chuva. E reticências. Por quê? Existem mais livros, ok? Título com substantivos acompanhados das palavras a, as, umas. A galinha dos ovos de ouro, ponto e vírgula,
uma história de telhados, olha outro ponto e vírgula, e a árvore dourada, ok? Observaram as diferenças? As palavras os, as, uns e umas são artigos. Lembra que nós vimos que em português, cada parte de uma frase, de uma oração, tem um nome para aquela palavra, para a função daquela palavra naquela frase, naquela oração. Aí, essas palavrinhas que são utilizadas aí são chamadas de artigos. Lembra que vimos o nome das palavras que chamamos de substantivos? Lembra dos substantivos simples formados por uma palavra? Os substantivos compostos formados por duas palavrinhas, como guarda-chuva, guarda-roupa, guarda-sol. Agora nós estamos vendo as palavras que são chamadas de artigos. O artigo, eles mudam para concordar com o substantivo. Ele tem que combinar com a próxima palavra, com o substantivo, ok? Então, nós vimos que temos substantivo masculino, então o artigo estará no masculino. E temos substantivo feminino e o artigo daí estará no feminino para combinar com o substantivo. Vamos ver agora elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. E vamos colocar cada um no seu quadro. Pertence ao quadro masculino, elefante, cavalo e pavão. Pode pôr um em cada linha. No feminino, leoa, ovelha e aluna, ok? Então, para o masculino, eu usaria o elefante, o cavalo, um pavão. E no feminino, eu poderia usar os artigos a leoa, a ovelha, uma aluna. Observaram, então, por que o artigo mudou? Para combinar com o substantivo, se está no masculino ou no feminino. E o mesmo se estiver no plural, combinado? Na página 105 vem a reportagem que vocês leram. A reportagem Por que temos de comer, ok? E aí na página 106, palavras em jogo, estudo da palavra, sílaba e tonicidade, aquela sílaba mais forte da palavra, a sílaba tônica. Tonicidade quer dizer a sílaba mais forte da palavra. Releia este parágrafo, observando as palavras em destaque. Vamos lá? Bem alimentados, somos mais dispostos. Temos mais interesse em trocar experiências com os outros. Somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece nas nossas vidas. Somos até mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum o desânimo, até mesmo certa tristeza. Observem a palavra que está em destaque, melhor, até e comum. Pois bem, leiam em voz alta a palavra melhor, até, comum. Em cada palavra, que sílaba foi pronunciada com mais intensidade? A última sílaba, não é? Melhor, até, comum. A sílaba que está em vermelho aí no quadro. A sílaba pronunciada com mais intensidade ou mais forte é chamada de sílaba tônica. Então, o que é sílaba tônica? Aquela sílaba mais forte, que eu pronuncio ela e eu percebo que ela ficou mais forte. Eu leio a palavra normalmente, eu percebo que aquela sílaba ela ficou mais forte na palavra. As sílabas que foram destacadas nas palavras do item A são sílabas tônicas, porém, somente uma delas tem um acento, ou seja, o acento está sinalizado na palavra escrita. Qual é essa palavra? É a palavra até. Quando uma palavra tem acento, fica fácil. A sílaba que tem um acento é a sílaba forte. Facinho de descobrir. Agora, quando não tem acento, temos que ler a palavra em voz alta para perceber
qual é a sílaba mais forte daquela palavra, certo? Estão acompanhando comigo? Para classificar uma palavra quanto à sua sílaba tônica, devemos contar sílabas começando sempre do fim. Então, eu começo a contar sílaba da última sílaba para frente, ok? Então, por exemplo, leia as palavras em voz alta e observe qual é a sílaba tônica. Eu tenho desânimo, já tenho acento, moleza é a dica. Então, eu conto, o mo é a última, o ni é a penúltima e o zan é a antepenúltima. Ela é a sílaba forte. A mesma com acontece, que não tem acento, mas o T é a mais forte, ela é a penúltima. E a palavra certa. Cer é a palavra mais forte. E eu começando a contar da última para frente, ela é a penúltima. Observaram? Muito bem. Agora leia estas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma. Vamos ver se vocês acertaram? Estranha. Tr. Circula. Ideia. Olha que o I é junto com o DE. Na hora de separar sílabas, ele fica junto. Ideia. Séria. Olha o ri. Vassoura. Sou. E o veja. Ok? Circulou? Dependendo da posição que a sílaba tônica, a sílaba mais forte está, a palavra recebe uma classificação. Quando a sílaba tônica está na última, como até, ela é uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está na penúltima, eu chamo de paroxítona. E quando ela está na antepenúltima, como a palavra desânimo, eu chamo de proparoxítona. Agora, no começo, parece difícil, mas não é. Presta atenção, última sílaba tônica é uma palavra oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. Antepenúltima, eu chamo aquela palavra de proparoxítona. Então, vamos lá. Se a sílaba tônica de uma palavra for a última, dizemos que ela é oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. Grava aí o nome das três. Essa é uma classificação da palavra de acordo com a sílaba tônica da palavra, ou seja, a sílaba que eu pronuncio mais forte. Agora observe a posição da sílaba tônica nas palavras da atividade 2. Estranha, paroxítona. Ideia, paroxítona. Seria, paroxítona. Vassoura, paroxítona. E veja, paroxítona. O que você observou? Que todas as palavras são paroxítonas. Então, na página 108, tem uma história em quadrinho para divertir, para ler, descontrair, porque assim também se aprende. Então, eu quero que vocês leiam e vejam o que acontece, porque além da diversão, nós temos o quê? Nós temos o aprendizado, a diversão com o aprendizado, ok? Depois que você leu aquela história em quadrinho da página 108, vocês vão lá para a autoavaliação da página 109 e vamos recordar. Se precisar, volta o livro às páginas para ver. O que você avançou? Coloca o X na coluna do avançou. O que você precisa estudar mais? Então, você vai ver gênero, a reportagem. E aí você vai analisar cada um dos itens. Depois de analisar, você preste atenção. O que você pôs como preciso estudar mais, você vai voltar o livro e vai voltar a dar uma estudadinha, porque não ficou muito bem gravado, tem que estudar um pouquinho mais, combinado? Pessoal, eu vou colocar também um vídeo explicando sobre a acentuação das palavras. Quero que vocês assistam com bastante atenção, ok?
Beijinhos, bom trabalho. Não esquece que essa página eu quero uma foto, ok? Bem bonita. Beijos, até!